me alcançar. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Qual é então o nosso alvo nessa vida? Fazermos aquilo que glorifica a Deus. Aquilo que glorifica a Deus, irmão, é aquilo que vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria, vai nos trazer satisfação, vai nos trazer bênção, vai nos fazer conquistadores, vai nos fazer mais do que vencedores. Aquilo que leva uma glória para Deus é aquilo que realmente vai trazer a você as bênçãos que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário por mim e por você. Ou seja, quando eu vivo uma prática, ou quando eu erro, eu estou de certa maneira errando o alvo. Ao invés de eu glorificar a Deus, eu estou acertando o alvo da minha satisfação própria, o alvo do meu egocentrismo. Porque quando você na verdade falha, você está satisfazendo a sua carne. Quem está compreendendo? Amém. Quando você satisfaz a sua carne, você não está acertando o alvo, que é andar no Espírito. Lembra que Paulo falou aos Gálatas? Ande no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Pastor, como que eu ando no Espírito? Só uma maneira, por intermédio do sangue de Jesus, por intermédio de viver em Jesus. A Bíblia fala através do apóstolo Paulo que nós estamos ocultados, nós estamos escondidos em Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que eu preciso realmente praticar, porque isso você já sabe, mas sim você precisa praticar. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Meu irmão, você já parou para refletir nisso? Não é mais você que vive, é Cristo que vive através de você. Sabe qual é o momento que realmente Jesus precisa viver através de você? É na hora de cumprir a palavra. Porque na hora que as coisas estão nos favorecendo, na hora que os desejos nossos, que não são pecaminosos, mas sim desejo por prosperidade, desejo por conquista, desejo por um casamento abençoado, desejo por ter uma mulher, ter um homem cheio do Espírito Santo, na hora que as coisas estão favoráveis para nós, é muito fácil nós realmente glorificarmos a Deus em obediência à sua palavra. Mas eu quero ver Cristo realmente viver através de nós, na hora de nós olharmos para a palavra e nós olharmos para o nosso ego. Porque um casal, na verdade, eles têm, de certa maneira, dificuldade de relacionamento, porque cada um está olhando para o seu ego, não está olhando para a obediência da palavra. Porque qual é a obediência da palavra? Marido, amai as vossas esposas como Jesus amou a igreja. Esposas, se submetei ao vosso marido. Sabe por que a mulher se submete ao marido? Porque não existe um homem que ama mais ela do que o seu cônjuge. Então esse homem que ama a esposa como Jesus ama a igreja, ele é capaz de entrar na frente de uma bala para que ela não venha a ser atingida. Este homem, ele vai acordar de madrugada, vai levantar cedo, vai trabalhar para ele trazer o sustento para dentro de casa. Esse homem, ele vai levantar de madrugada para ele não deixar faltar nada dentro de casa. Esse homem, ele vai ralar na vida para que ele venha conquistar grandes coisas no Senhor. A esposa não tem que ser aquela que vai ficar se matando para sustentar a casa. Se a esposa sim trabalhar, a esposa vai ser uma companheira para ele. Mas a missão dada de ser o provedor, de ser o sacerdote, de ser o intercessor, não foi concedida à mulher, mas sim foi concedida ao homem. Assim a mulher vai encontrar nele um homem que realmente a valoriza, um homem que realmente a ama, e sim ela terá facilidade de se submeter. Porque o que é submissão? É estar debaixo de uma
missão. Qual é a missão do homem? Amar, ser o sacerdote, ser o intercessor, ser o profeta da sua casa. É fácil então você se submeter, mas mesmo assim tem hora que nós queremos ainda, de certa maneira, deixar com que o nosso ego venha falar mais alto. Vocês estão compreendendo a verdade da palavra? Amém. Isso não serve somente para casal. Isso serve quando você, de certa maneira, está sendo humilhado, ou você está sendo caluniado, ou as pessoas estão se levantando contra você, ou quando você, de certa maneira, está perdendo a guerra, perdendo a batalha. Você poderia muito bem tomar por justiça própria, fazer valer a justiça, fazer valer a lei. Mas Deus está dizendo para alguém, aqui eu não sei para quem, Deus está dizendo para você: ei, não precisa processar não precisa entrar no Ministério do Trabalho não, eu serei a tua justiça. Amém. Eu serei a tua justiça. Mas pastor, o senhor não sabe o que falaram de mim. Não tem problema, a palavra do Senhor fala que aquele que levanta contra ti, não está levantando contra ti, está levantando contra o próprio Deus. Mas para isso você vai aprender como é que Deus, Ele realmente guerreia as nossas guerras. Porque isso não é uma frase de jargão, não é uma frase mágica, que Deus ele vai guerrear as minhas guerras, porque eu sou uma pessoa de Deus. E se uma pessoa se levanta contra mim para me caluniar, se uma pessoa se levanta contra mim para de certa maneira fazer mal a mim, Deus tem por obrigação se levantar e guerrear, justificar, repreender, colocar essa pessoa no lugar. Nós vamos aprender que se nós não estivermos praticando a palavra, Deus não é por ninguém. Preste bem atenção. Eu falei isso na live de hoje. Eu falei o seguinte: Deus, Ele não é fiel a você, Ele é fiel à palavra dele. Porque a palavra dele não volta para Ele vazia, mas cumpre o propósito pelo qual ela foi determinada. É como eu já ensinei a vocês. Se vocês estiverem aqui, debaixo da mão do Onipotente, vivendo a palavra, Ele vai velar para cumprir a palavra. Agora, se vocês quererem viver segundo o egocentrismo, satisfazendo a sua vontade carnal, você acha que a mão de Deus ela vai mover a seu favor? Ela vai continuar aqui, debaixo do cumprimento da palavra. É a palavra. Então, se Deus é fiel para com a palavra, diga comigo: eu preciso viver. Eu preciso viver. Diga com mais ousadia, crente. Verbaliza. É aquilo que eu ensinei a vocês. Quando vocês falam com ousadia, quando vocês verbalizam, isso gera em você uma força interior. É você dizer assim: eu devo viver. Eu devo viver a palavra. A palavra. Agora você vai dizer: custe o que me custar. O que me custar. Amém? Amém. Então vamos lá agora. Pode colocar aí, irmão Valci. Você não colocou para filmar não, né? Já está filmando? Eita Jesus, vou ter que editar essa parte. Mas amém, senão já ficou grande, né? Mas amém, quero convidar você a olhar aí o slide 3. O slide 3 fala sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 26, diz assim: Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça.
puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. O que havia na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. E esta vara, a vara lá na época era como se fosse esse microfone aqui, só porque 2 vezes maior do que. Já viu aquela imagem que tem um rei segurando praticamente algo na mão e na outra mão está segurando um caniço e tem a coroa? Ou seja, foi essa representação que eles fizeram com Jesus. Agora você imagina um microfone como esse, 2 vezes o tamanho dele. Você pega esse microfone, você pega essa vara, a pessoa já está com a coroa de espinho, de certa maneira, cravada na cabeça. E você pega a coroa de espinho, ó. Ou melhor, você pega a vara, ó. Sabe quantos centímetros era cada espinho da coroa? No mínimo de 5 a 7 centímetros. Não era espinho de limão, não. Era espinho de espinheiro, de 5 a 7 centímetros. Agora você imagina aquilo entrando na cabeça de Jesus. Aquilo ali não apenas feriu a pele, adentrou o crânio. Mas é claro que não precisou adentrar 5 centímetros, mas irmão, só de entrar 2 ou 3 é para matar, é ou não é? Agora você imagina, não é um espinho, é em volta da cabeça dele vários espinhos adentrando. Assim nós começamos a compreender o porquê o sangue de Jesus tem valor. O porquê Jesus ele realmente derramou cada gota do seu sangue e foi vertida na cruz do Calvário por mim e por você. Então hoje vamos falar sobre o terceiro derramamento. Slide 2 diz assim: o sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos. Você vai dizer comigo: o sangue que brotou da cabeça. O sangue que brotou da cabeça de Jesus, por causa da coroa, de espinhos. Amém? Amém. O que nós aprendemos sobre a representação da coroa? Primeiro, a coroa representa legitimidade. Disse Deus, preste bem atenção: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Preste bem atenção nesse versículo que é o último. Aqui aparece 3 vezes a palavra criou. Aparece também lá no começo: façamos o homem à nossa imagem. Isso significa que houve 3 operações nesta criação. Ou melhor, houve um Deus triuno que criou o homem à sua imagem. Por que nós dizemos que o homem ele é corpo, alma e espírito? Esta é apenas uma base teológica que nós temos. Que Jesus, ele nos criou. Jesus não veio em forma de homem. Amém. Mas a Bíblia aqui fala que não foi apenas Jesus que criou. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos criou. Aonde o Espírito Santo habita? Diga comigo: o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita. Diga mais ousadia: o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita No meu interior. no No meu espírito. meu espírito. Amém? Isso significa que eu não sou, meu irmão, o que você está enxergando apenas. Eu sou muito mais do que essa matéria que você está enxergando. A Bíblia fala que além de eu ser alma vivente, eu sou espírito
espírito justificado. Aleluia. Preste bem atenção, além de eu ser alma vivente, o que é alma vivente? Uma alma pensante, uma alma que tem emoção, que tem sentimento, que tem lembrança, que tem desejo. Mas além de eu ser essa alma, eu sou um espírito justificado pelo preciosíssimo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Agora você imagina, meu irmão, você não foi criado porque um dia seu pai e sua mãe resolveram coabitar. Não, você foi criado, você foi gerado em Deus, porque a palavra do Senhor fala em Hebreus que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos formou antes da fundação do mundo, antes de você já ser, em Deus você já era. Agora você imagina, você faz parte dos pensamentos de Deus. Irmão, será que você consegue entender a revelação? Você é a melhor ideia de Deus para a sua família. Você é a melhor ideia de Deus para o seu cônjuge. Você é a melhor ideia de Deus para a sua filha. Você é a melhor de Deus para a sua faculdade. Você é a melhor ideia de Deus para o seu trabalho. Você é a melhor ideia de Deus. Para que serve uma ideia? A ideia serve para solucionar um problema. Sabe quando você está conversando lá com a pessoa, está discutindo o problema? Eu tive uma ideia. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos aqui, irmão, filosofar um pouco. Deus, na sua eternidade, Ele teve a ideia de gerar a Roseli, de gerar a Carla, Rosecleia, ó, Roseli. Eita glória, tudo é Rose, está tudo aqui na Irmandade. Teve a ideia de gerar o Marcos, uma ideia. Essa ideia, sem forma, adentrou o ventre da mãe do Marcos. E essa ideia começou a ser gerada, essa ideia começou a criar forma. Essa ideia, desde o ventre, já estava sendo influenciada. Desde o ventre ela poderia até mesmo sofrer algum tipo de trauma, mas a ideia, ela não desistiu, porque a ideia de Deus não se frustra, a ideia de Deus prospera, e o Marcos nasceu. Mas essa ideia, de certa maneira, o inimigo faz de tudo para que essa ideia venha a ser uma ideia frustrada, venha a ser uma ideia derrotada, venha a ser uma ideia perdida. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele teve a ideia das ideias, Ele teve o melhor plano, Ele teve o melhor propósito, que antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ser escolhido, antes da fundação do mundo, a Bíblia fala que Cristo Jesus morreu para que eu e você, na fundação do mundo, tivéssemos vida e vida em abundância. Sabe isso que significa? Que o inimigo tentou de todas as maneiras, desde a sua infância, frustrar a ideia de Deus para você. Desde a sua infância, ele tentou trabalhar para que você viesse ser uma pessoa traumatizada, para que você viesse sofrer bloqueios emocionais, para que você viesse sofrer bloqueios psicológicos. Desde a sua infância, o inimigo trabalhou para que você não pudesse alcançar um intelecto realmente acima da média. Desde a sua infância, o inimigo trabalhou colocando pessoas que viessem tocar na sua intimidade, tocar na sua honra, mas a ideia de Deus não se frustra. Aí você chega na adolescência, o inimigo ele tenta trabalhar para que você venha se rebeliar. O inimigo tenta trabalhar para que você não venha dar ouvido aos pais, para que você não venha dar ouvido aos mais velhos. O inimigo tenta trabalhar colocando pessoas que não são boa companhia, mas pessoas que vai levar você a caminhos tortuosos, vai levar você ao caminho até mesmo da curtição. Mas aquilo que aos olhos do homem é vida, a palavra do Senhor fala que para Deus é a morte. Por isso Deus fala assim: escolha pois a vida e não a morte, e você será tremendamente abençoado. Mas não para por aí, você chegou agora na vida adulta, e vamos dizer que você é diferente de mim, que eu
tive a oportunidade de conhecer Jesus aos meus 8 anos de idade. Meus 8 anos de idade, é verdade. Não é 8 anos de idade, não, irmão. Perdão, 5 anos de idade. Eu estou colocando, vamos dizer assim, ao invés de 84, eu estou colocando praticamente 80, 81, né? Então não é 84, não, 80, perdão, não é 81, não, 84. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus aos meus 5 anos, mas eu não fui privado, de maneira alguma, de sofrer a desonra, de sofrer coisas. Eu tenho certeza que teve gente que já sofreu. Eu não fui privado de passar por humilhação. Eu não fui privado de passar até mesmo por vergonha, até mesmo por vexame. Mas a ideia de Deus não deixa de prosperar. A ideia de Deus não deixa de frutificar. A ideia de Deus, ela pode até mesmo ser abalada. Quem é a ideia sou eu. A ideia pode até mesmo sofrer um constrangimento, um abalo emocional. Mas a ideia de Deus não desiste. Diga comigo, Deus me chamou. Deus me chamou Para ser indesistível. Irmão, você não sabe a revelação. Aleluia. Que vai ser ano que vem. Você não sabe a revelação do que vai ser ano que vem. Se você tiver linkado, conectado no reino do Espírito, você já pegou o que vai ser o ano que vem. Diga comigo, eu sou indesistível. Amém? Amém. Pegou o ano que vem? Amém. Quem pegou o ano que vem? Amém? Amém. Então a Bíblia fala que Deus, ele teve essa ideia. E essa ideia é você agora. Chegou os seus 20 e poucos anos, os seus 30 e poucos anos, chegou no começo dos seus 40 anos e você teve um encontro com um propósito, porque a ideia você já é. Mas você teve um encontro com o propósito de Deus. Sabe o que aconteceu? Um dia você ouviu do Evangelho. E a Bíblia fala que todo aquele que ouve o Evangelho e crê, a luz de Cristo brilha. A luz de Cristo ilumina. E ela começou a brilhar, começou a clarear, começou a dar a você a direção para que você venha chegar até o novo nascimento. E você chegou até o novo nascimento, porque não há como você, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa pregação, adentrar o reino de Deus e acessar as bênçãos, acessar as promessas que Ele tem para a sua vida, se você não nascer de novo. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito e da água é vida e vida em abundância. Aí você aceitou Jesus, você nasceu de novo, mas agora você está aqui, já tem 5, 7, 10 anos de crente. Talvez você tenha 3, talvez você tenha 2, talvez você tenha meses de crente, mas vamos dizer para nós que já temos 5, 7, 10, 15 anos de crente. De todas as maneiras, o inimigo trabalhou para frustrar a ideia. É verdade. O inimigo, ele colocou pessoas, até mesmo que se dizia de Deus, para frustrar a ideia. O inimigo, ele colocou falsos irmãos para frustrar a ideia. O inimigo moveu até mesmo parente para frustrar a ideia. O inimigo moveu, até me perdoe, falsos pastores para frustrar a ideia. O inimigo moveu circunstância que você mesmo adentrou nela, pecaminosa, para que assim você viesse ser frustrado, para que assim você viesse ser chateado, para que assim você viesse desistir, porque você não consegue se libertar desta vida. Mas a ideia de Deus não desiste. A ideia não desiste. Por que a ideia não desiste, pastor? Porque a ideia é de Deus. Meu irmão, se Ele é o Senhor que te elegeu antes da fundação do mundo, quem é você para querer desistir da eleição de Deus? Eu não conheço um eleito, eu não conheço
conheço um eleito que desiste. Sabe por quê? Porque se ele desiste, nunca foi eleito. Você não está entendendo a compreensão. O eleito vai passar por momentos até mesmo de dúvida, vai passar até mesmo por um momento de fraqueza, vai até passar por vontade de desistência, mas no final, antes de ele tomar uma decisão final, ele não desiste. Amém. Porque ele é uma ideia de Deus. Então nós apresentamos aqui que realmente a coroa representa a legitimidade. Quem agora é o rei legítimo da Inglaterra? Charles III. Poderia ser o filho dele a assumir o trono? Tinha como o filho dele acessar o trono, passando por cima do pai? Ele não tem direito, ele não tem legitimidade. O que Deus falou aqui para Adão? Adão, você agora tem legitimidade para governar a terra. Domine a terra, reine sobre a terra. Tinha legitimidade. Coroa representa direito legal. Charles, ele não precisou pagar nada pela coroa. A coroa é direito dele. Preste bem atenção. Ele não precisou pagar nada pela coroa. A coroa é direito dele. Ei, você não precisa pagar nada pela bênção do Senhor. É direito seu. Você só precisa viver debaixo da palavra. Você só precisa viver debaixo da palavra. É direito seu. Não caia na conversa, você que está assistindo essa palavra. Coloca R$100 aqui, você vai receber 10 vezes mais que é 1.000. Você não tem como comprar a bênção financeira não, camarada. Não tem como você comprar um milagre não, entregando cheque, seja em qualquer lugar, para você não vai receber milagre. Não adianta você pagar pelo sacrifício de galinha, pelo sacrifício de bode, pelo sacrifício até mesmo de ser humano. Você não vai conseguir comprar a prosperidade, a bênção que vem de Deus. O mais que você pode conseguir comprar é a prosperidade do inimigo desta era. Mas de Deus não. Não sei se você conhece uma cantora famosa. Ela nem mora mais aqui no Brasil. O nome dela começa com A e tem T. Essa cantora famosa, isso aqui é verdade. Tem um livro a respeito da vida dela. E o autor desse livro é um fofoqueiro que tem aí. Olha o lenço, olha o lenço. Então esse livro, eu não sei se é um livro, se é artigo, mas parece que é um livro. Ou se não, são vários artigos. E esse cara ainda, ele é um cara famoso, está até na Fazenda. Misericórdia, o pastor não assiste Fazenda não. Não assiste, mas irmão, todo mundo tem Instagram hoje. Todo mundo tem Facebook, parece, não parece, irmão Gilberto? Mas eu não fico perdendo tempo assistindo vídeo não. Aparece lá, aí esse fofoqueiro está lá. Ele usa um negocinho, fica meio doidão, já dá para saber quem é, né? O nome dele começa com L e termina com O. Aí esse cara, ele falou já várias vezes que essa cantora que começa com A, sabe como que ela alcançou o sucesso? Sabe como ela alcançou os milhares? Através de pacto. E não era qualquer pacto não era pacto pagando, levando um animal, levando coisas para que aquele sacerdote das trevas viesse realmente linkar, conectar ela ao inimigo desta era. Sabe o que ele diz? Que ela ia lá para aquele lugar, que hoje em dia não pode nem mencionar o nome, senão é perigoso o YouTube bloquear. Mas ia naquele lugar, e ela não apenas passava pelos rituais, mas ela dormia, literalmente banhada de sangue de animais. Dormia. E isso em uma volta, ou melhor, em um círculo de pentagrama. Aí você olha muitas vezes para uma pessoa como essa, que vive numa luxúria da vida, que vive uma esculhambação moral na vida. Você fala assim, cara, como essa pessoa tem tanto sucesso assim? Como
Como que o mundo prestigia tanto essa pessoa? Porque você não sabe o que por detrás. Impacto. Porque, irmão, quando uma pessoa ela é gentil, lembra que eu expliquei o que é o ímpio e o que é o gentil? Quando uma pessoa é gentil, ela é trabalhadora, ela é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estrategista, uma pessoa honesta, ela alcança o sucesso e alcança os milhares. Agora, quando uma pessoa é esculhambada na vida dela, quando a pessoa ela faz coisas que até o gentil se escandaliza, meu irmão, você pode ter certeza que tem impacto por detrás disso. Então você vê aqui que Deus, Ele deu uma ordem ao homem: você vai dominar, você vai reinar de uma maneira legítima, você vai ter esse poder. Então a coroa representa legitimidade. Rapidamente, a coroa representa poder. O Senhor Deus o trouxe, ou melhor, o Senhor Deus nos trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Preste atenção, só pode dar nome a um objeto aquele que o criou. A pergunta é: Adão criou? Adão criou? Fala comigo, não. Adão criou? Não. Você está vendo como Deus é companheiro? Deus ele tem uma ideia para o Gilberto. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: Gilberto, eu estou te revelando a ideia. Se você comprar a ideia, ou seja, se você cooperar com a minha ideia, eu te darei poder para executá-la. Amém. O que Deus fez? Eu criei um animal, mas eu chamo você para perto de mim, para você ter poder de dar a ele o nome. Deus está falando com você. Eu tenho um propósito na sua vida. Qual é o propósito da sua vida, Ed? O propósito é glorificar o meu santo nome. E sabe como você vai glorificar o teu santo nome? Andando de acordo com a palavra. Se você andar de acordo com a palavra, a Bíblia fala que Deus enviou o Espírito Santo. E o nome do Espírito Santo no grego se chama Paracletos. E Paracletos significa companheiro, auxiliador, guia, aquele que direciona. Se eu ando em obediência à palavra, o Espírito Santo é o meu guia. O Espírito Santo é o direcionador, o Espírito Santo é o auxiliador, porque o Espírito Santo que se eu andar em obediência, eu vou cumprir o propósito de glorificar a Deus. Eu tenho poder. Sabe o que isso significa? Significa, meu irmão, que você não tem qualquer poder interior, não. Você não tem qualquer poder interior. Você tem o poder. Você tem o poder dos poderes. Se você estiver andando de acordo com a palavra, a luz de Cristo ela vai iluminar. A luz de Cristo vai alcançar. É como eu falei para vocês quarta-feira passada. Tem pessoas que não estavam aqui, mas vão ouvir, para que venha ser edificada a sua fé. Eu estava no Forte Atacadista, no mês de junho. Chegou uma mulher e falou para mim assim: passou perto de mim, né? Me olhou, aí foi embora. Aí depois a essa mulher de novo com o esposo, me olhou, eu estou lá descascando alho. Aí a mulher olha para mim e fala assim: nossa, eu estou com uma dor aqui no rim. Você acredita que eu estou com pedra no rim? A pedra saiu da vesícula, foi no rim. Eu fiquei imaginando: pedra sai da vesícula, vai no rim. Não entendi nada, mas amém. Pensei assim: a pedra no rim. Aí eu cheguei e falei para ela assim: posso orar por você? Aí ela falou assim: eu vi em você uma luz. Eu vi, quando eu vi você chegando, eu vi em você uma luz. Irmão, quando a pessoa anda assim com Paracletos, o olho dela brilha. Você sabe quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando uma pessoa ela está vazia do Espírito Santo. Eu não falo que o Espírito Santo não habita nela, mas ela está vazia. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o olho dela brilha. Sabe por que o olho dela brilha?
Porque é tanta luz que habita pela plenitude do Espírito Santo que o nosso olho reflete a luz de Cristo. Aí eu comecei a orar com ela. Não fiz aquelas orações fervorosas. Senhor Deus, amado Pai. Não, fiz uma oração. Quando eu terminei de fazer a oração, lá vem essa mulher a orar em línguas em voz alta. Aí sabe o que eu fiz? Você acha que eu fiquei com vergonha? Eu já fiquei assim em prontidão. Fala, Senhor, do teu servo novo. Já fiz assim com a minha mão, né? Tinha terminado de orar para ela. Quando eu falei amém, a mulher começou a orar em línguas. A minha mão já fez assim, para receber. Amém? E a mulher começou a entregar o mistério. E ela falou assim: o inimigo pode escutar, não tem problema, vai ficar gravado para ele ouvir mesmo. Ele vai ouvir várias vezes, vai ficar ouvindo várias vezes, porque ele também já ouviu lá no forte. E ela falou assim: Deus está preparando uma chácara para você. E junto com essa chácara vai vir uma S10 nova. Amém. Eu estava pensando em chácara para o encontro com Deus, S10 para levar as coisas. E é nova. Amém? Aí sabe o que ela falou? Ela nem sabia que eu era pastor. Meu irmão, eu não estava vestido a caráter de pastor, de calça, não. Estava de bermuda, jeans, chinela havaiana, uma camisa de botão, tranquilo, suave, estava nem com o relógio, estava de boa. E ela falou assim: ei, e você, fique sabendo, aqueles que se levantar contra ti, meu ungido, eu serei contigo e eu terei com eles. Sabe o que isso trouxe em mim? Não trouxe em mim vanglória. Não trouxe em mim o pensamento assim: agora aquele que se levantar contra mim, o Senhor vai ter com ele. Não. Sabe o que trouxe em mim isso? A certeza que eu estou no caminho certo. Eu estou na posição certa. Porque, irmão, quando você está no caminho certo, na posição certa, não importa quem se levanta contra você, ele não se torna o seu inimigo, ele se torna inimigo de Deus. E você não se alegra com a derrota dele, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que abençoar aquele que nos amaldiçoa, e precisamos orar pelos nossos inimigos. Nós não temos prazer naquele que se levanta contra nós e vive uma derrota. Pelo contrário, sabe qual é a nossa satisfação? É ver os convertidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Terceira representação da coroa: triunfo. Olha o que diz: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Aonde é que eu consigo viver uma vida triunfante? Em Cristo. Vivendo a minha vontade? Não, somente em Cristo. Preste bem atenção: conduzir é pegar na mão, ó. É você entender, meu irmão, que você precisa ser conduzido por Cristo. Pega na mão. Amém. Assim você vai viver uma vida triunfante. Amém. Aonde começa o triunfo? Não é no exterior, o triunfo começa no interior. Muitas vezes nós queremos que o nosso exterior venha mudar. O que adianta o exterior mudar se o interior não muda? Sabe o que vai acontecer com o exterior? Ele não é permanente. O exterior, ele é inconstante. Logo, logo o exterior, ele volta a ser o que era, porque o interior mudou. Você está entendendo? Por isso que ele conduz você em triunfo, primeiramente aonde? Interiormente. Quando vier a notícia ruim, você não será abalado permanentemente. Porque uma notícia ruim nos abala, sim ou não? Mas não permanentemente. Sabe por quê? Porque os montes de Sião não se abalam. Eles não desmoronam, eles não racham, mas eles permanecem para sempre. E por nosso intermédio, presta atenção, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
compreendeu essa frase? Sabe como é que o gentio vai conhecer o amor de Jesus? Através da fragrância das suas obras. Você não está sendo conduzido por Cristo? Amém. Você não está sendo conduzido por Cristo? Amém. Qual é a fragrância que está emanando das suas obras? Qual é a fragrância que está emanando das suas atitudes? O conhecimento de Cristo. As pessoas vão olhar para você, puxa vida, eu fechei aquele camarada no trânsito. Eu pensei que aquele camarada ia, de certa maneira, me mostrar o dedo. Ou aquele camarada ele ia me xingar, ia falar um monte de coisa. Sabe o que aquele camarada fez? Ainda me deu um tchauzinho. E não foi com sarcasmo, não. Um tchauzinho, Deus te abençoe. Esse cara é diferente. Você está entendendo? Você tem a oportunidade de vingar a pessoa que se levantou contra você, e você não usa da oportunidade de vingança, mas usa da oportunidade de estender a mão de misericórdia, mesmo você tendo legitimidade para vingar. Ou seja, qual é a fragrância que a sua família está sentindo? Qual é a fragrância que o seu esposo está sentindo? Pastor, ele não é convertido. Não tem problema. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Você não precisa ter o cônjuge convertido para que assim você venha emanar a fragrância. Mas pastor, a minha mulher é só Jesus na casa. Não tem problema. O sacerdote, ele vai cumprir a palavra, e a promessa ela vai se tornar realidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que entender que a nossa fragrância, ela é como aquele ditado diz: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aquela gotinha. Coloca essa gotinha em 10, em 20, em 30. Nossa, pastor, 30 anos. Demorou 80 anos para Moisés se converter. Quando o cônjuge converter, você vai falar assim: valeu a pena pagar o preço. Amém. Olha para ele e veja nele uma alma que sem a sua fragrância está destinada ao inferno. Pensa nele queimando dia e noite, de milênios e milênios. Pensa, pensou? Agora desiste dele. Desiste dele. Ah, pastor, mas a salvação é individual. Realmente, a salvação é individual, mas você pode ser co-participante dela. Amém. Tem gente que nem falou amém. Diga comigo: eu sou co-participante. Eu sou co-participante da salvação. da salvação. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Diga com ousadia, crente. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Da minha família. Da minha família. Da minha parentela. Da minha parentela. Das pessoas. Das pessoas que eu convivo. que eu convivo. Você é co-participante. Aleluia. Você é co-participante. Sabe por que você é co-participante? Eu vou mostrar a você na Bíblia. Ai daquele que provoca escândalo. Porque através do escândalo você joga a alma para onde? Para o inferno. Então qual é o contrário de ser ai? Bem-aventurado aquele que promove a salvação. Você está entendendo? Rapidamente, preciso ir embora, você também. Quais são as coroas descritas na Bíblia? Só vou falar as coroas, não vou ler os textos, que o texto está aí. As coroas descritas na Bíblia: coroa da vida. E que fala: e receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Diga comigo: sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Deus tem uma coroa reservada para mim. Tem uma coroa reservada para Olha mim. assim agora, você vai fazer um ato profético, faz assim, ó: a coroa reservada para mim. Fala mais alto, gente: a coroa reservada para mim. A coroa reservada para mim. Ei, aquela coroa lá, ó, lindíssima, impecável, Gilberto, está reservada para você.
nem você tem poder, mesmo você querendo, de tirar essa coroa da mão de Deus. Sabe por quê? Jesus falou assim: ei, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, e aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Presta atenção, de maneira alguma lançarei fora. Sabe o que significa? Você pode falar assim: eu vou desviar, não consegue. Eu vou desviar, não aguento mais, a injeção de paciência, eu quero viver minha vida. Irmão, você pode até passar alguns meses, pode até fazer que nem uns passa anos, mas irmão, você pode ter certeza, ele não termina lá. Não termina, por quê? Porque a palavra é clara, porque a palavra é clara. Lembra que eu falei que ele vela para cumprir a palavra dele? De maneira alguma lançarei fora. Pode tentar, não lança. Por quê? Porque foi eleito. Amém? Amém? A coroa de alegria, diga comigo, eu já tomo posse dessa coroa. Diga, eu já tomo posse dessa coroa. Amém? Presta atenção, essa coroa ela não está reservada, essa coroa é para o presente. Olha o que diz aí: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Quem é essa coroa? Sabe de quem Paulo está falando aqui? Essa coroa, meu irmão, somos nós. Presta atenção lá o texto, ó. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? O que Paulo está dizendo? Está vendo aquela igreja de restauração? Eles já são para mim uma coroa de esperança, uma coroa de alegria. Na vida do Senhor, aquela coroa, restauração, ela vai me alegrar mais ainda. Meu irmão, quando você entende que você foi legitimado por Deus para andar coroado em triunfo, para andar coroado em vida e abundância, para andar coroado com uma coroa de alegria, nada mais tem poder de te abalar permanentemente. Tristeza nenhuma tem poder de acessar o coração, chateação nenhuma tem o poder de fazer estremecer o seu emocional, porque você vive uma vida coroada pelo Senhor. Bênçãos que o Senhor concede ao praticante da sua palavra. Primeira bênção: a imagem do homem é restaurada. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A imagem de uma pessoa triste não te pertence mais. A imagem de uma pessoa decepcionada não te pertence mais. A imagem de uma pessoa frustrada não te pertence mais. Sabe por quê? Conhecimento é poder. A partir do momento que você tem um conhecimento, você tem um poder outorgado, entregue por Jesus, para que o seu interior venha a ser transformado. Então você não anda mais cabisbaixo, agora você tem uma imagem restaurada. Você tem que entender o seguinte: você não precisa ser vencedor para começar a viver como vencedor. Independentemente da derrota que você vivenciou essa semana, você já é o vencedor. Você compreendeu essa verdade? Sua descendência será bem sucedida de uma maneira poderosa. Descendentes serão poderosos na terra. Serão uma grande, ou melhor, uma geração abençoada de homens íntegros. O seu descendente, o seu neto, o seu bisneto será poderoso na terra. Aí você tem que entender, não, peraí, como que a bênção está sobre mim? Ela vai alcançar meu filho, vai alcançar meu neto. Sabe como que ela vai alcançar seu filho? Primeiro, porque o seu filho ele aprende através do exemplo. A sua criança aprende através do exemplo. Se ele enxerga papai e mamãe vivendo uma vida de santidade, quem é que ele vai
buscar como exemplo papai e mamãe. Se ele enxerga papai e mamãe tendo uma vida de oração, quem é que ele vai buscar de exemplo? Se ele enxerga que papai e mamãe é tremendamente abençoado por esse Deus, a qual Deus ele vai servir? Você está entendendo, meu irmão, que é um efeito cascata? Pensa naquela, vamos dizer assim, né? Esqueci o nome agora. Efeito cascata, oh Jesus. Qual é o nome daquelas cachoeiras? Foz do Iguaçu. Pense numa cordilheira do Foz do Iguaçu, aquelas cordilheiras de água, mais água. É tanta bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua geração, sobre a sua descendência, sobre os seus descendentes, que eles vão se apropriar de tudo e se tornar poderoso na terra. Amém? Amém. São integralmente abençoados. Grande riqueza há em sua casa, e sua justiça dura para sempre. Ei, ele não será abençoado, ele será integralmente abençoado. Amém. Haverá sobre ele a plenitude da bênção. E não é sobre ele no sentido de ser descendente, é sobre aquele que pratica a palavra. O problema é que nós somos o quê? Imediatistas. Nós queremos praticar a palavra, já queremos a recompensa. Não funciona assim. Você pratica a palavra, ela serve como semeadura. Com o passar do tempo, aquela semeadura vai vindo através dela uma colheita. Uma colheita aqui, uma colheita lá, uma colheita acolá. Não sei se é assim que diz, mas a colheita vai crescendo. Por quê? Mediante o seu andar, maior será a colheita. Por isso que ele vai ser integralmente abençoado. Presta atenção. Já pensou se você tivesse levado a sério a palavra, a sério mesmo, há uns 5 anos atrás, como que você estaria hoje? Fala comigo, você não estaria hoje no mínimo 50% melhor? Sim. Até eu não estaria 50% melhor? Sim. Por quê? Porque ela é resultado da minha colheita. Ela é resultado da minha colheita. O problema é que nós queremos transferir o porquê de nós termos vivido uma vida assim para o outro. Nós queremos transferir para terceiro. O dia que nós falarmos assim, não, a responsabilidade é toda minha. E a responsabilidade de levar a palavra a sério, daquilo que eu estou plantando, não é de fulano, é de Beltrano, é minha. Sabe o que vai acontecer? Toda maldição liberada pela colheita ruim do seu plantio, ela é quebrada. Amém. Diga comigo, ela é quebrada. No nome de Jesus. Aí começa a iniciar um processo de plantio para que haja pequenas colheitas, até que comece a experimentar grandes colheitas. Amém. Suas vidas são iluminadas com compaixão. A luz raia nas trevas para o íntimo, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Se nós desejamos ter uma vida iluminada, precisamos realmente viver uma vida de compaixão. Uma vida que olha para o outro com misericórdia, olha para o outro compassivo, olha para o outro de uma maneira justa, ou seja, de uma maneira que realmente ama como Jesus tem nos amado. Sabe como você vai alcançar isso? Sabe como você vai alcançar isso? Apenas através de uma maneira: viver na palavra. Nono slide: são generosos e honestos. A bênção de Deus está sobre a vida daquele que é generoso e honesto. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Meu irmão, vai chegar pessoa em você, Gilberto, vai falar assim: Gilberto, me presta R$300. Meu irmão, é tanta bênção que você vai falar assim: toma aqui esse trocado.
Vai chegar tanta bênção na sua vida, irmão Sérgio. E a pessoa fala assim: me presta R$500, eu te devolvo semana que vem. Toma aqui, Deus te abençoe e faça prosperar. Amém? Agora eu vou liberar para todos. Pega a sua mão assim. Vamos chegar e vou pedir para você R$1.000 emprestado. Você vai estar vivendo um tempo de bênção integral tão gigantesco que você vai falar para a pessoa assim: eu não estou te emprestando, eu estou te ofertando. Você recebe? Sabe como que faz para você chegar nos 1.000? Sabe como que faz para você chegar nos 1.000? Quando você vê alguém pedindo uma esmola, não retém a mão não. Aquela moedinha, aqueles R$5 que não faz falta para você, é um salgado que ele precisa. Ah, pastor, mas ele vai comprar um calotinho. Se for uma pessoa alcoólatra e o Espírito Santo disser que é alcoólatra, vai lá e compra um salgado para ele. Agora, se é uma pessoa necessitada, como esses dias chegou uma pessoa necessitada para mim, com criança, Gilberto, pedindo para mim R$10. Aí eu cheguei lá, que eu não tinha dinheiro, tive que ir lá na Nevasca, levar a pastora Lana para tomar um sorvete, depois de ter passado um perrengue na Unidade. Aí eu cheguei lá,